Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí, só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando agora em definitivo. Eu peço aos amigos e às amigas para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é bacana, ajuda a gente a distribuí-lo a mais pessoas. Mas se vocês querem ajudar realmente a gente a distribuir esse conteúdo a mais pessoas, vocês não podem esquecer do hype, cara. Como é que é o hype? Você vai lá no setor, lá onde tem os comentários, você puxa o comentário para o lado e opta lá pela opção hypar. Tem a opção hypar gratuito, que já ajuda demais a gente. Óbvio, se vocês quiserem dar uma moral a mais, dar um hypar paga, vai ajudar muito, mas o gratuito já ajuda pra caramba. Fica aqui, então, um pedido aqui encarecido aos amigos e às amigas para que não esqueçam do hype no nosso canal, tá bom? Galera, vamos falar do nosso Fluminense. A gente vai iniciar aqui trazendo um pouco de informação e depois a gente vai entrar aqui no pré-jogo também. E a gente tem uma informação sobre o lateral esquerdo do Fluminense, Léo Jansi, que é um jogador, assim, até de certa forma, que iniciou bem no Fluminense, não era tão promissor na base assim, mas era um jogador que, quando teve oportunidade no profissional, ele foi muito bem, tá? E então, ele está de saída do Fluminense, informação trazida pelo GE, dá conta de que o Náutico tem negociações avançadas com o lateral Léo Jansi. As tratativas são para um empréstimo do jogador por parte do Clube Carioca até o fim da temporada 26, ainda não houve a assinatura do contrato. O Léo Jansi, segundo a matéria da GE, deve renovar com o Fluminense por mais uma temporada, até para o Fluminense ter garantias, e aí o jogador vai lá fazer um empréstimo com o Náutico. Se ele acontecer no Náutico, virar um jogador de qualidade, etc., o Fluminense pode depois tentar até vender ou renovar com o atleta, mas de fato o Léo Jansi está sendo negociado com o Náutico. Acho bom para o garoto, não tem muita expectativa de jogar. O Fluminense hoje tem 3 laterais esquerdos ali, além do próprio Arana e também do René. Tem também o Fuentes, que ainda não foi negociado. Então a situação é essa. Acho que o garoto está certo, tem que procurar um lugar que ele vai jogar. Boa sorte aí para o Léo Jansi, jogador do Fluminense, sendo emprestado aí para o Náutico, ok, galera? Dando sequência, a gente vai falando aqui mais aqui sobre o nosso Flusão. Temos informações aí, uma informação aqui do canal para vocês, sobre na verdade, o sucessor do Fábio, né? Muita gente se pergunta, faz o questionamento, que, o Fluminense tem que contratar um reserva para o Fábio, o que tem aí não dá, o Fluminense não pode contar com o Vitor Eudes é um goleiro fraco. Enfim, essa questão é muito colocada, e assim, eu entendo o torcedor do Fluminense, concordo com o torcedor do Fluminense que não dá para ter expectativa no Vitor Eudes. O Vitor Eudes mostrou que é um goleiro fraco, mas assim, o Fluminense ele não trabalha nesse momento com essa busca. E por que o Fluminense não trabalha com essa busca? Eu conversei com uma pessoa ligada ao clube, que ela me disse o seguinte, falou: Quintela, nenhum goleiro de alto nível estaria disposto a vir para o Fluminense ser reserva do Fábio com a expectativa de quando o Fábio se aposentar ele ser titular. Nenhum goleiro faria isso. Porque para o goleiro é muito necessário ele estar jogando, é muito necessário ele estar sendo realmente utilizado no campo. Então, um goleiro ele prefere 1000 vezes ser titular do Cuiabá, sei lá, do RB, do que ser reserva no Fluminense. Ele falou: olha, o Fábio é um cara que do jeito que está indo, joga mais 2, 3 anos. Aí o cara vai ficar 2, 3 anos na reserva. Qual garantia ele vai ter que depois não vão contratar um cara tão bom quanto ele? Então, assim, ele falou que negociar com um goleiro nessas condições é algo muito difícil. O Fluminense não vai conseguir. Então, a expectativa do Fluminense nesse momento é continuar acreditando no Fábio, né, dando apoio ao Fábio, e se sentir que o Fábio já não está rendendo o que poderia render, aí sim o Fluminense vai ao mercado contratar um goleiro para ser titular. Mas essa é a situação de momento do Fluminense, e realmente, gente, se você parar para pensar, qual goleiro vai querer sair da titularidade de um clube, que seja um clube menor, ou da Série B, para vir jogar no Fluminense, para ser reserva do Fábio, sem saber quando vai jogar? Eu acho muito complicado também, eu entendo, essa parte eu entendo, acho que essa informação que chegou a mim, ela faz muito sentido, até por isso que eu estou dando essa informação aqui para vocês, mas eu também vou nessa linha de que é muito difícil uma situação como essa, tá bom?
Galera, entrando um pouquinho aqui no pré-jogo, depois a gente vai falar também sobre a questão do 9 também, tá bom? Mas entrando aqui no pré-jogo, o técnico Luiz Castro, do Grêmio, já definiu o time que vai a campo contra o Fluminense. Haviam ali algumas dúvidas, mas o Grêmio deve ir com o time principal, o time melhor que ele tem para jogar. E a gente vai colocar aqui para vocês na tela o provável Grêmio do Luiz Castro, segundo o GE. Tá aí, ó, o Everton no gol, que foi contratado pelo Grêmio, goleiro do Palmeiras, né? Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon. Thiaguinho ou Dodi, olha, eu diria que o Dodi tem grande chance de começar esse jogo, tá? Pelo que eu tô vendo lá dos canais de Grêmio. Com o Arthur no meio e o TT, né? Na frente, o Cristaldo, o Amuzu e o Carlos Vinícius. Esse é o time do Grêmio que vem para o jogo contra o Fluminense. O Cristaldo e o Amuzu são pontas abertas, jogadores muito perigosos, caem pelos lados. E o Carlos Vinícius é um finalizador nato, um jogador que faz muitos gols de cabeça, é alto, tem 1,93 m. O Fluminense tem que tomar muito cuidado com as bolas aéreas do Grêmio. São praticamente bolas aéreas fatais. Então, o Fluminense que vem tomando muito gol de cabeça vai ter que tomar muito cuidado com essa bola cruzada na área do Fluminense, porque o time do Grêmio é perigosíssimo nesse atributo, tendo aí o Carlos Vinícius, as coisas ainda ficam mais complicadas. Muita cautela é importante nesse momento, mas esse deve ser o Grêmio que vem a campo. Falando ainda do pré-jogo, galera, a gente traz para vocês algumas informações desse pré-jogo. O jogo vai ser amanhã, né, no estádio do Maracanã. Só acertar aqui a hora, porque tem um equívocozinho aqui na hora aqui. Será às 7h30 da noite, tá? No Maracanã, às 7h30 da noite. O Fluminense joga em casa, às 7h30 da noite contra o Grêmio. E tá aí, ó, para vocês, ó, 7h30 da noite no Maracanã, com transmissão da TV Record, canal aberto, né? A Cazé TV no YouTube, além do Premier. Ou seja, o jogo vai passar em vários lugares, né? Pelo que vocês estão vendo aí, vários lugares vai passar essa partida do Fluminense, tá? A arbitragem do jogo de hoje, né, será o Davi Lacerda, de 30 anos, da Federação Mineira. Ele tem média de 6 cartões por jogo, né? Esse negócio de média de cartões alto, cara, tá demais mesmo, né? Tá demais mesmo. E muito árbitro com 6 cartões, que não é uma média que a FIFA quer. A FIFA quer uma média de 4 cartões. E o Davi Lacerda tem uma média altíssima de 6 cartões. Apitou o último clássico 2-1 Atlético Mineiro no Cruzeiro e distribuiu 7 cartões nesse jogo, tá, gente? Não tá escrito aqui, mas ele distribuiu 7 cartões no jogo, tá? Nessa vitória do Atlético de 2-1 sobre o Cruzeiro. O árbitro da Federação Mineira, o Davi Lacerda. Então ele tem uma média de 6 cartões, distribuiu 7 cartões no último jogo que ele apitou. É um árbitro complicado, tá? Muito complicado para esse jogo de hoje, um jogo que assim, tem tudo para ser um jogo pegado. Então, assim, a escalação do Davi Laércio, na minha opinião, não foi das melhores opções, não, tá? Meu ponto de vista, esse daí. E apitando os jogos do Fluminense, como é que vai o Davi Laércio apitando o jogo do Fluminense? Vamos dar uma olhadinha aqui. Apitando os jogos do Fluminense, foram 6 jogos, com 4 vitórias do Fluminense, nenhum empate e 2 derrotas do Fluminense. Então, leva vantagem com o Davi Laércio apitando os seus jogos, embora eu tenha essa preocupação aí dos cartões, como eu falei para vocês, tá bom? E agora a gente vai colocar aqui para vocês o provável Fluminense que vai a campo contra o Grêmio. Tá aí para a galera: Fábio, Samuel Xavier, James, Freitas, Renê ou Arana, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e John Kennedy. Fluminense com poucas mudanças, com o que tem de melhor hoje. Esse é o provável Fluminense para a partida contra a equipe do Grêmio. Eu não gosto muito da escalação do Nonato, galera. Eu teria ido com o Bernal, mas tudo bem. É um direito do técnico, né? Mas eu não teria feito isso. E vocês que estão em casa aí, como é que vocês analisam essa escalação provável do Fluminense? É o que vocês entendem que é o que a gente tinha de melhor para colocar em campo? Ou vocês acham que não? Dá para tentar fazer uma outra escalação? Lembrando que o jogo é hoje às 19h30, tá? Entre Fluminense e Grêmio. E jogo no Maracanã. Tá aí para vocês. Então, trazido aqui um pouco dessas informações sobre a partida de hoje, Fluminense e Grêmio, a gente vai dar um pulinho agora aqui numa última informação aqui do nosso vídeo, que versa sobre a questão do 9, se ele segue sendo prioridade, tá? O jornalista Gabriel Amaral trouxe ontem, fez um vídeo, tá lá no canal dele, né, no Raiz Tricolor, recomendo que vocês vão lá para dar uma olhada. Fez um vídeo ontem falando sobre a busca pelo camisa 9, tá? E segundo o Gabriel trouxe, o Fluminense não vê a menor hipótese de a janela de transferência fechar
sem a contratação de um nome para a posição de camisa 9, ou seja, o Fluminense está à procura, tá, de um camisa 9, tá, e age com o maior sigilo que vocês podem imaginar. Ninguém está sabendo de absolutamente nada. Eu, particularmente, falei isso na live de ontem à noite, eu estou muito impressionado e até de certa forma com medo, porque é muito difícil esconder um nome de jogadores que o Fluminense está sondando. Porque, cara, geralmente vaza, alguém da comissão técnica vaza, alguém ligado à diretoria vaza, alguma pessoa ligada ao departamento de futebol, médico vaza. O que eu estou achando que está acontecendo? Ou uma coisa ou outra. Ou o Fluminense está negociando esse camisa 9, assim, pouca pessoa está participando desse processo, de repente o Matheus, o presidente Mário só, então poucas pessoas podem estar participando desse processo, só os 2 talvez, ou então até o Paulo Angione, os 3 talvez, né, e mais ninguém, e eles não falam com mais ninguém, nem com familiares, porque se falar com familiares vaza também, ou então o Fluminense não está procurando esse 9 não, o Fluminense está quietinho ali esperando uma análise mais minuciosa do scout para ir certeiro no jogador, tá? E aí, ou então a terceira opção, que esse jogador deve ser o Hulk, tá esperando ver se o John Kennedy engrena, que se engrenar só vai contratar no Hulk no meio do ano. Enfim, são possibilidades e que deixam o torcedor com seu imaginário fértil por conta disso. Agora, o Fluminense está trabalhando certo se está fazendo sigilo. Né? Se o trabalho está saindo com sigilo, vai ser a primeira vez que em todo esse período meu cobrindo o Fluminense eu vou ver uma ação do Fluminense que nada vazou, tá? Que nada vazou. Realmente extraordinário até o presente momento. Vamos ver se isso traz um ponto positivo ou negativo para esse processo, beleza? Galera, esse foi o Resenha Express, saudações tricolores. Hoje, após o jogo do Fluminense às 9h30, tem o nosso pós-jogo. Aguardo vocês aqui. Valeu!